algo que a maioria nunca vai entender. A verdadeira inteligência não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo quanto domina sua mente quando tudo está em chamas ao seu redor. Este vídeo não é para quem busca frases bonitas nem conselhos fáceis. É para quem está pronto para se tornar alguém implacável, frio diante do caos e lúcido diante do engano. As próximas lições estoicas vão te incomodar, te confrontar e, se as aplicar, te tornarão perigosamente inteligente. Porque quando você aprende a não reagir, a pensar antes de falar e a observar sem mostrar suas emoções, você se torna imprevisível. E isso é poder. O mundo está cheio de pessoas impulsivas, vazias, manipuláveis. Você não será mais uma delas. Depois de ouvir isto, sua mente mudará de forma. Você começará a ver o que os outros não veem, a entender os padrões, a ler as intenções. Então fique até o final, porque o que está prestes a ouvir pode quebrar sua forma de pensar para sempre. Este não é um vídeo para te entreter, é um treinamento mental. Prepare-se, porque depois disso nada vai te afetar. Antes de começar, quero que escreva nos comentários esta frase: hoje treino minha mente. Sou estoico. Faça isso com intenção, porque ao escrevê-la você estará enviando uma ordem direta ao seu subconsciente. Essa simples ação reprogramará sua mente de dentro para fora e será seu compromisso público consigo mesmo para fortalecer sua disciplina e iniciar sua transformação. Ensinamento 1. Domine suas emoções antes que elas dominem você. As emoções são um motor silencioso de quase todas as suas decisões. Você acredita que está escolhendo com a cabeça, mas na verdade decide com o que sente. Cada ação, cada palavra, cada escolha importante nasce de uma emoção, mesmo que você não perceba. Se não aprender a reconhecer o que sente, acabará sendo arrastado por impulsos que depois tentará justificar com argumentos lógicos. É por isso que tantas vezes você se arrepende, porque não foi a razão que falou, foi a emoção. A verdadeira inteligência emocional não está em reprimir o que sente, mas em compreender antes de agir. Somente quem entende suas emoções pode tomar decisões sábias, porque já não vive como um barco sem leme empurrado pela tempestade interna, mas como um navegante consciente que sabe para onde vai. A mente reage rápido, mas o coração ferido reage primeiro. Quando alguém te fere, você não pensa, você sente, e o que sente te empurra a falar, responder, atacar ou fugir. No entanto, se nesse momento você para, respira e observa sua emoção, algo muda. A raiva ou a tristeza não desaparecem, mas você deixa de ser escravo delas. Você se torna testemunha do seu próprio estado emocional, e isso já é um ato de poder. A maioria das pessoas vive dominada pelo que sente, não pelo que compreende. Mas quando você decide colocar consciência no que acontece dentro de si, recupera o controle. Começa a responder com sabedoria em vez de reagir com dor. O estoicismo ensinava que a mente deve ser governante, não serva, que a sabedoria nasce ao observar suas emoções sem se tornar uma com elas, mantendo o domínio interior mesmo quando o caos reina do lado de fora. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que ninguém pode realmente te ferir se você não permitir, e que a verdadeira liberdade consiste em não ser escravo das paixões, mas dono dos pensamentos. Cada vez que você se dá um instante antes de responder, está fortalecendo essa liberdade. Quando você respira e diz, estou com raiva, estou triste, tenho medo, já está se separando do impulso. Está nomeando o que sente, e tudo o que é nomeado pode ser dominado. A emoção deixa de ser uma força cega que te controla e se torna uma mensagem que você pode interpretar. Talvez a raiva te mostre uma ferida, a tristeza uma perda, ou o medo uma falta de confiança. Se você ouvir sem julgamento, descobrirá que cada emoção vem para te ensinar algo sobre si mesmo. Evite tomar decisões quando o coração estiver agitado. A emoção distorce a percepção e te faz ver inimigos onde não há. Te impulsiona a dizer coisas que não sente ou a desistir de algo que ainda vale a pena. Espere, dê tempo para que a maré baixe.
Quando a mente se acalma, a verdade se revela. Decidir em calma é decidir com clareza. E quando discutir com alguém, não ouça apenas as palavras, ouça a emoção. Talvez não esteja te atacando, mas pedindo para ser compreendido. Talvez não esteja te ofendendo, apenas defendendo a própria dor. Se aprender a ver além da superfície, evitará muitas batalhas desnecessárias. Você não precisa vencer discussões, precisa preservar sua paz. Repita em silêncio: eu escolho minha resposta, não minha reação. Essa frase pode mudar sua vida, porque quando escolhe sua resposta, está escolhendo seu destino. Você deixa de viver dominado pelos impulsos e passa a ser guiado pela consciência. O resultado será uma mente mais clara, decisões mais sábias e um coração mais sereno. Não significa que deixará de sentir, mas que saberá quando agir e quando soltar. Quando alcança isso, nenhuma emoção pode te dominar, porque você aprendeu a se governar. Ensinamento 2. Compreenda que todos agem por interesse próprio. Isso não é pessimismo, é realidade. Cada pessoa age a partir do que acredita ser melhor para si. Ninguém faz algo totalmente desinteressado. Às vezes busca aprovação, outras vezes amor, segurança ou reconhecimento. Mesmo os atos que parecem mais nobres têm uma motivação pessoal por trás. Isso não significa que as pessoas sejam más, significa apenas que são humanas. Cada ação, palavra e gesto nasce de uma necessidade interna. Quando você entende isso, deixa de levar as coisas como ataques pessoais e começa a enxergar com sabedoria. Você passa a compreender que a maioria não quer te ferir, apenas tenta satisfazer sua própria ideia de bem-estar. Entender as motivações humanas não te torna frio, te torna consciente, porque ingenuidade não é bondade, é falta de observação. Esperar pureza absoluta nas ações dos outros é um convite à decepção. Se aprender a olhar com clareza, verá que o mundo não está cheio de traições, mas de interesses. Cada um tenta sobreviver, avançar ou se sentir melhor à sua maneira. Quando alguém te fere ou age com egoísmo, nem sempre é por maldade. Muitas vezes é por medo ou necessidade. E compreender isso te liberta, te ajuda a perdoar sem justificar e a se proteger sem endurecer o coração. O estoicismo ensinava que a natureza humana é complexa, mas previsível. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio explicavam que o sábio não espera a perfeição de ninguém, porque sabe que todos agem conforme seu próprio julgamento do que consideram correto. Para eles, compreender as motivações humanas era essencial para viver em harmonia e evitar sofrimento desnecessário. Quando alguém agir de forma que te surpreende ou decepciona, faça uma pergunta simples: o que essa pessoa está ganhando com isso? Talvez queira se sentir importante, ter controle ou apenas evitar uma dor. Não julgue de imediato, observe. Os padrões revelam mais que as palavras. As pessoas podem prometer muito, mas com o tempo seus atos sempre mostram suas verdadeiras intenções. Essa é a chave para se relacionar com sabedoria, olhar além do discurso e ver o comportamento. Isso não significa viver desconfiando, e sim viver desperto. Não se trata de pensar que todos querem te usar, mas de entender que todos têm um interesse, assim como você. E tudo bem, desde que o intercâmbio seja justo. Relações saudáveis se constroem quando ambas as partes ganham, quando há respeito, reciprocidade e clareza. Esperar altruísmo absoluto só leva à frustração, porque a maioria age a partir da própria necessidade, ainda que não admita. Negociar com inteligência emocional é compreender o que move o outro sem perder de vista o que você precisa. Se sabe o que o outro busca, pode se comunicar melhor, chegar a acordos mais equilibrados e evitar conflitos desnecessários. Nem tudo é manipulação, às vezes é apenas falta de consciência. Mas se você desenvolve a sua, já está em vantagem. Agradeça a ajuda sincera, mas sem idealizá-la. Nem todos os gestos amáveis são puros, mas nem todos os interesses são negativos. Há pessoas que fazem o bem porque se sentem completas ajudando, e isso também é uma forma de benefício pessoal, só que positiva. Aprender a distinguir essas sutilezas te traz paz.
Você deixa de esperar que os outros sejam perfeitos e começa a vê-los como realmente são humanos, contraditórios, guiados por desejos e medos, assim como você. Quando entende que cada um age conforme o que acredita ser melhor para si, a traição já não te surpreende e a indiferença já não dói tanto. Você passa a ver o quadro completo com serenidade. Não perde tempo se perguntando por que me fez isso, mas sim o que queria conseguir com isso. Essa simples mudança de perspectiva transforma o sofrimento em entendimento. O resultado é clareza. Você se protege melhor, escolhe com mais inteligência e constrói vínculos mais justos. Já não entrega sua confiança cegamente, mas também não se fecha para o mundo. Age com sabedoria, não com ferida. Vê a realidade como ela é, e nesse equilíbrio entre compreensão e discernimento encontra a verdadeira paz interior. Ensinamento 3. Seu sucesso revelará quem está ao seu redor por interesse. Quando você começa a crescer, algo muda no ambiente. No início, todos te apoiam, te incentivam, dizem para continuar. Mas quando seus passos se tornam firmes e seus resultados começam a aparecer, os sorrisos se transformam, as palavras esfriam e alguns começam a se afastar. Não é que você tenha feito algo errado, é que o seu crescimento funciona como um espelho que reflete aquilo que os outros não tiveram coragem de fazer. Sua disciplina, sua determinação e seu progresso lembram às pessoas as promessas que fizeram a si mesmas e nunca cumpriram. E isso dói. Por isso, muitos preferem te criticar ou minimizar o que você conquistou, em vez de reconhecer que o seu avanço expõe as próprias desculpas. Nem todos vão celebrar seu sucesso, e tudo bem. Nem todos têm maturidade para enxergar no seu crescimento uma inspiração. Alguns só veem uma ameaça, mas você não pode parar seu caminho por medo de incomodar. Toda vez que tenta esconder o que conquistou para que os outros não se sintam inferiores, você trai o seu próprio esforço. Ninguém que realmente te ama vai querer te ver pequeno. Se a sua luz incomoda alguém, não é porque você brilha demais, é porque essa pessoa ainda não aprendeu a acender a própria. Então continue avançando com humildade, mas sem pedir permissão. O estoicismo ensinava que o sábio não busca aprovação, busca virtude. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que o reconhecimento externo não tem valor se não vier acompanhado de retidão interior. O que realmente importa não é que os outros vejam o seu progresso, mas que você saiba, com consciência tranquila, que está vivendo de acordo com seus princípios, sem deixar que a inveja ou a opinião alheia desviem você do propósito. Aprender a conviver com o desconforto dos outros faz parte do preço do crescimento. Quando você deixa de ser quem todos conheciam, quando muda hábitos, mentalidade ou círculo social, muitos não saberão como te tratar. Alguns se afastarão porque já não conseguem te manipular. Outros porque não suportam te ver avançar sem eles. Mas não veja isso como perda, veja como um sinal. Nem todos estão preparados para te acompanhar no próximo nível, e isso é natural. Evoluir sempre exige desapegar. Em vez de se irritar com as críticas, veja nelas uma prova do seu avanço. A inveja nem sempre grita, às vezes se disfarça de silêncio, de sarcasmo ou de ausência. Aprenda a reconhecê-la sem ressentimento. Não tente convencer ninguém das suas intenções, deixe que seus resultados falem por você. Seu crescimento pessoal não precisa de defesa, precisa de coerência. Enquanto mantiver sua integridade, o tempo colocará tudo em seu devido lugar. Continue sendo humilde, mas não confunda humildade com se esconder. Agradeça o que conquistou e reconheça o esforço que te trouxe até aqui. Não minimize suas vitórias para não incomodar. Transforme-as em fonte de inspiração, não em culpa. Cada conquista sua pode ser um convite para que outros despertem. Se você mantém a calma e não cai na soberba, pode transformar a inveja dos outros em combustível. Cada crítica pode te lembrar por que começou, e cada ausência pode te ensinar a depender mais de si mesmo. Quando você deixa de buscar aprovação, descobre uma liberdade que poucos conhecem, a de avançar sem olhar para os lados. Já não se paralisa pelo medo do que vão dizer, nem se distrai com quem não entende o seu processo.
Aprende a se mover em silêncio, deixando que seus frutos falem por você. No fim, o verdadeiro triunfo não é ser aplaudido por todos, mas poder se olhar no espelho e sentir paz. Crescer dói porque separa, porque transforma, porque exige soltar, mas também liberta. Você não precisa que todos entendam seu caminho, só precisa continuar caminhando. Viva com propósito, não com culpa. Quem se alegra com o seu sucesso merece estar ao seu lado. Quem se incomoda está apenas se revelando. Continue brilhando, mesmo que alguns fechem os olhos. A luz que nasce do esforço não se apaga, ela se multiplica. Ensinamento 4. O medo sustenta mais poder do que o amor. O amor é uma emoção nobre, mas também frágil. Pode mudar com o tempo, se desgastar com a rotina ou desaparecer diante da decepção. O respeito, por outro lado, permanece quando é construído sobre a base de limites firmes e coerência. Não se trata de ser frio ou distante, mas de compreender que todo relacionamento, seja pessoal ou profissional, precisa de equilíbrio. Quem busca ser amado por todos acaba traindo seus próprios valores para agradar. Quem busca ser respeitado mantém o centro, mesmo sem ser compreendido. O amor te torna querido, o respeito te torna sólido. E em um mundo onde muitos trocam seus princípios por aprovação, aquele que sabe se impor com justiça inspira a autoridade verdadeira. As pessoas podem deixar de te amar, mas nunca esquecerão o respeito que você soube exigir. O amor é emocional, impulsivo, depende do estado do coração. O respeito, em contrapartida, nasce da admiração pela firmeza. Um líder que só quer agradar perde poder. Um pai que só quer ser amigo perde a autoridade. Uma pessoa que teme incomodar acaba sendo ignorada. Não é preciso gritar nem dominar. Basta manter limites que não se negociam. O respeito se conquista com consistência, não com simpatia. O estoicismo ensinava que a virtude e a disciplina são as raízes do respeito. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que o sábio não busca ser amado, e sim ser íntegro, pois quem se governa inspira respeito natural. Para eles o domínio próprio e a firmeza valiam mais do que a adulação, e o verdadeiro poder vinha do exemplo, não do desejo de agradar. Ser respeitado não é gerar medo, mas fazer com que os outros entendam que suas palavras têm peso e suas ações coerência. Quando você diz não e mantém sua posição, ensina os outros a te valorizar. Quando cumpre suas advertências sem transformá-las em ameaças vazias, mostra que sua autoridade não é emocional, mas estruturada. A maioria dos conflitos humanos nasce da falta de limites claros. Muitos dizem basta, mas depois cedem. Dizem isso me incomoda, mas toleram. Assim, pouco a pouco, perdem o respeito dos outros e o próprio. Não busque agradar. A necessidade de ser querido enfraquece o caráter. Seja gentil, mas não permissivo. Pode ter um coração nobre e, ao mesmo tempo, uma mente firme. Não confunda empatia com fraqueza. A justiça nem sempre é doce, mas sempre traz paz. Se for justo, ainda que te temam um pouco, te respeitarão profundamente. O respeito verdadeiro não nasce do medo irracional, mas da compreensão das consequências. Cumpra suas advertências, não suas ameaças. Você não precisa ser duro, apenas coerente. Se diz que algo tem limite, mantenha-o. Se estabelece uma regra, cumpra-a também. A autoridade se destrói quando as palavras não são sustentadas pelos atos. As pessoas não confiam em quem muda de opinião conforme a emoção do dia, mas em quem age com coerência. O medo controlado não é tirania, é consciência. Quem te respeita sabe que tuas decisões têm fundamento, que não age por capricho nem por orgulho, mas por princípios. Esse tipo de respeito traz estabilidade, porque os outros sabem o que esperar de você, e nessa estabilidade, até o amor pode florescer, mas um amor maduro, consciente que nasce do reconhecimento da tua força, não da tua necessidade de aprovação. Se conseguir ser mais respeitado do que amado, alcançará uma paz que poucos conhecem. Porque o amor sem respeito vira manipulação, mas o respeito sem amor ainda sustenta a ordem e a confiança. Não busque ser agradável, busque ser justo. Não tema ser firme,
tema ser incoerente. As pessoas podem não te adorar, mas saberão que contigo não se brinca. E isso, na vida, vale mais do que qualquer simpatia passageira. Ensinamento 5. Ficar em silêncio é poder. O mistério protege seus planos. Falar demais é uma das formas mais sutis de perder poder. Cada vez que você explica seus objetivos, abre uma janela para sua mente, permite que outros saibam o que te motiva, o que te preocupa e para onde está indo. Pessoas curiosas ou competitivas podem usar essa informação para se antecipar, te sabotar ou te imitar. Quando aprende a se mover em silêncio, cria um mistério que te protege. Ninguém pode atacar o que não entende, nem impedir o que não pode ver. O silêncio não é covardia, é estratégia. A discrição é uma força invisível que te dá vantagem sobre aqueles que precisam falar para se sentirem seguros. Muitas vezes, na ânsia de ser compreendido, você revela demais. Queremos que os outros validem nossas intenções ou compartilhem nosso entusiasmo, mas o que recebemos em troca costuma ser julgamento, inveja ou interferência. O mundo nem sempre reage com apoio aos seus planos, muitas vezes reage com competição. Manter silêncio não é desconfiança, é inteligência. Suas ideias crescem melhor na calma, longe das opiniões que as contaminam. Você não precisa explicar seus passos, apenas dá-los. Os resultados falam um idioma mais alto que qualquer palavra. O estoicismo ensinava que o sábio controla o que diz e observa mais do que expressa. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que quem domina sua língua demonstra domínio sobre si mesmo e que o silêncio é uma virtude quando usado com intenção. Para eles, falar pouco não é ser distante, é agir com prudência, porque cada palavra tem um peso que não pode ser retirado depois de dita. O silêncio te dá uma visão que o ruído não permite. Quando você cala, escuta. Quando observa sem interferir, enxerga o que os outros não percebem. As pessoas se revelam quando acreditam que você não as está analisando. Em uma conversa, quem fala menos entende mais. Você não precisa preencher o espaço com palavras para mostrar poder. Às vezes, a verdadeira liderança se manifesta na serenidade, na calma que transmite segurança. Quem não sente necessidade de se explicar inspira respeito. Fala menos, age mais, essa é a regra de ouro. Suas ações convencerão mais do que seus argumentos. Quando os outros te virem avançar sem entender como, nascerá admiração ou medo, e ambos são formas de respeito. Não explique seus planos, ao fazer isso, abre a porta para o julgamento alheio. Proteja o que compartilha, principalmente com quem não tem capacidade nem intenção de te ajudar. Nem todos os ouvidos merecem suas ideias, use o silêncio como ferramenta, não como refúgio. O silêncio passivo é medo, o silêncio consciente é poder. Ficar calado te permite medir intenções, observar reações e entender o caráter dos outros sem se expor. Quando fala menos, sua palavra passa a valer mais. Cada frase vira uma ação precisa, uma peça estratégica no tabuleiro da vida. Lembre-se, um segredo bem guardado é poder concentrado. A energia que você não dispersa em explicações se transforma em foco, e o foco gera resultados. Há magia em avançar sem anunciar. Você surpreende, confunde e mantém o controle. Seu entorno não pode sabotar o que desconhece. A discrição é uma muralha invisível que te protege do julgamento, da crítica e da inveja. Ser imprevisível não é ser frio, é ser inteligente. Quando ninguém pode antecipar seus movimentos, suas decisões ganham peso. Você é respeitado porque não age por emoção, mas por estratégia. Fala quando é necessário e se cala quando é sábio. Essa mistura de calma e precisão te torna inabalável. No fim, o silêncio se transforma em uma vantagem poderosa, não porque te isola, mas porque te foca. Enquanto os outros se desgastam falando sobre o que farão, você faz. Enquanto buscam aprovação, você avança. Em um mundo barulhento, quem domina a arte do silêncio sempre terá a última palavra, mesmo sem pronunciá-la. Ensinamento 6. Mantenha seus inimigos perto e confuso. A confusão pode ser sua melhor defesa quando usada com inteligência.
Nem todo conflito precisa ser enfrentado de forma direta. Às vezes, a melhor maneira de vencer é desarmar o outro sem que ele perceba. Quando seus rivais não entendem suas intenções, ficam paralisados, porque o ser humano teme o que não pode prever. Se alguém não sabe qual será seu próximo movimento, não saberá como te atacar. A incerteza os faz gastar energia, os enche de dúvidas e os empurra ao erro. Enquanto eles tentam te decifrar, você segue avançando em silêncio. Não precisa gritar seus planos nem revelar suas intenções. Basta manter a calma e deixar que a confusão cumpra seu papel. Nem sempre é necessário eliminar quem te ameaça. Às vezes, é mais útil mantê-lo por perto. O que te critica também se revela sua desconfiança, suas palavras, seus gestos, tudo isso é informação valiosa. Se permanecer sereno e observador, aprenderá muito com aqueles que desejam te ver cair. O medo deles os trai antes da ação. Quem busca te ferir se denuncia pela ansiedade, porque não suporta o mistério. Por isso, quando não compreendem o que você faz, criam teorias, espalham rumores e nesse processo se desgastam. Você, por outro lado, segue firme, sem mostrar emoção, sem dar explicações, deixando que o barulho dos outros os canse. O estoicismo ensinava que o controle emocional é a raiz do poder. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que dominar a mente é dominar o ambiente, e que a serenidade diante do caos desconcerta os impulsivos. O sábio não se apressa em reagir nem demonstra perturbação, pois sabe que a confusão do inimigo nasce do equilíbrio do próprio espírito. Por isso, não demonstre rancor nem raiva. Quando alguém te fere e você reage, entrega o poder. A raiva revela sua estratégia e seu ponto fraco. Já a calma desarma o adversário. Nada é mais desconcertante do que a cortesia diante da hostilidade. Se alguém te inveja, trate-o com respeito, não porque ele mereça, mas porque sua serenidade é um muro que ele não pode atravessar. Quem espera sua reação e não a recebe se confunde, e essa confusão é sua vitória silenciosa. Dê informações ambíguas. Não explique seus planos, não se justifique. Diga pouco, apenas o necessário, mas nunca revele suas verdadeiras intenções. Quando fala demais, dá pistas. Quando se cala, obriga os outros a imaginar, e a imaginação pode ser sua maior aliada, porque o medo cresce junto da dúvida. Quem não sabe o que você fará teme que faça algo maior. Use essa ambiguidade com sabedoria, não para manipular, mas para se proteger. Observe mais do que fala. Em cada gesto, em cada palavra, em cada mudança de tom há sinais que os outros não controlam. O observador paciente sempre tem vantagem sobre o impulsivo. Se mantiver distância emocional, verá com clareza o que os outros não percebem. A confusão não é apenas uma arma externa, é também uma barreira interna que te protege do drama alheio. Use a desconfiança dos outros como espelho. Se te observam com suspeita, pergunte-se por quê. Às vezes, essa tensão revela seus próprios pontos cegos, suas vulnerabilidades. Transforme cada olhar crítico em oportunidade de crescimento. Se aprender a ler o medo nos outros, saberá quando avançar e quando esperar. A confusão, bem administrada, não é caos, é ordem estratégica. O resultado é simples, você se torna imprevisível, e o imprevisível impõe respeito. Quando não reage, não explica e age com calma, o outro perde o controle. Não porque você o domina, mas porque ele se destrói tentando te entender. Assim, transforma o conflito em vantagem. A confusão, quando nasce do equilíbrio, não destrói, protege, intimida e preserva sua energia. Quem aprende a não ser decifrado aprende a ser livre, porque o maior poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por eles. E quando alcança esse estado, sua mente se torna sua melhor armadura, impenetrável, silenciosa e profundamente serena. Ensinamento 7. A humildade é o camuflagem dos poderosos. Agir com simplicidade exterior, enquanto planeja grandes coisas, é uma das estratégias mais poderosas que existem. Em um mundo onde todos querem ser vistos, o verdadeiro poder pertence a quem sabe passar despercebido. A arrogância chama atenção, mas também desperta rivalidades e invejas.
Já a humildade apaga suspeitas, abre portas e te permite avançar sem resistência. Você não precisa contar o que faz para que tenha valor. Quem trabalha em silêncio não compete, se prepara. Cada passo dado sem alarde te fortalece. E quando finalmente revela seus resultados, o impacto é maior, porque ninguém esperava. Enquanto os outros falam, você age. Enquanto os outros se mostram, você observa. A discrição te torna imprevisível e, portanto, inatingível. Fingir ser pequeno não é renunciar à grandeza. É agir com inteligência. Quando não desperta inveja, aprende com todos, até com os rivais. Deixa que te subestimem enquanto continua crescendo. A simplicidade externa é uma armadura que te protege das críticas do ego e da necessidade de validação. Quanto menos aparenta, mais poder acumula. O estoicismo ensinava que a verdadeira força não precisa ser exibida. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que o sábio age com moderação porque não busca aprovação, e sim eficácia. Para eles, a humildade não era fraqueza, mas sabedoria, uma forma de manter o controle interior e evitar a vaidade que corrompe o caráter. O estoico prefere avançar em silêncio, dominar sua mente e surpreender com ações, não com palavras. Evite exibir suas conquistas. Quem busca reconhecimento constante se torna prisioneiro da opinião alheia. Se precisa que os outros validem seu sucesso, seu poder já não te pertence. Deixe que os resultados falem por você. As pessoas sempre percebem o que é feito com constância. Não busque aplausos, busque impacto. As conquistas verdadeiras não precisam de barulho, brilham sozinhas. Faça perguntas em vez de impor respostas. O humilde aprende até com quem sabe menos. Ouvir te dá vantagem, porque te permite enxergar o que os outros não percebem. Enquanto os arrogantes falam para provar o que acreditam saber, você observa para compreender como pensam. Assim acumula informações valiosas sem se expor. Cada conversa vira uma oportunidade de crescimento, não uma disputa de egos. Aceite os elogios com serenidade. Não os rejeite, mas também não os alimente. O reconhecimento é agradável, mas pode te distrair. Quando o ego cresce, o foco enfraquece. Agradeça as palavras, sorria e continue trabalhando. Seu propósito não é impressionar, é construir. O respeito duradouro não se conquista com discursos bonitos, mas com coerência entre o que se diz e o que se faz. Observe como os outros reagem ao seu silêncio. Alguns se sentirão desconfortáveis por não conseguirem te decifrar. Outros te admirarão por verem estabilidade. Seu silêncio se torna uma ferramenta de poder. Nele há mistério, e o mistério desperta respeito. As pessoas não temem quem grita, temem quem permanece calmo quando todos perdem o controle. Planeje em privado, haja com humildade e surpreenda com resultados. Nem todos precisam conhecer seus passos. Quanto menos souberem dos seus planos, mais livres serão seus movimentos. A humildade te dá acesso a lugares que a arrogância jamais conhecerá, porque as portas se abrem mais facilmente para quem não ostenta sua força. Avançar com perfil baixo não é conformismo, é ter aprendido a dominar o impulso de provar algo. No fim, será respeitado e subestimado ao mesmo tempo. Uma combinação perfeita para seguir adiante sem obstáculos nem rivalidades desnecessárias. A humildade é uma estratégia, protege sua energia, seu foco e sua visão. Enquanto os outros se distraem tentando ser vistos, você continua crescendo silenciosamente, até que o mundo não possa mais te ignorar. E quando esse momento chegar, não precisará se apresentar. Seus resultados falarão por você. Ensinamento 8. A confiança não se dá, se administra. Confiar cegamente é se expor. A confiança não é um ato de amor, é uma ferramenta de poder. Entregá-la sem discernimento é como dar as chaves da sua mente e do seu coração a alguém que ainda não provou merecer entrar. Muitos confundem bondade com ingenuidade e acabam feridos, não porque o outro tenha sido mal intencionado, mas porque entregaram demais antes da hora. A verdadeira sabedoria está em confiar de forma gradual, observando como a pessoa age quando ninguém está olhando, como reage diante da verdade e o que faz com o que sabe sobre você.
Não se trata de viver desconfiando, mas de aprender a confiar com inteligência. Cada vez que você confia em alguém sem conhecê-lo bem, entrega poder. Poder emocional porque pode te ferir. Poder psicológico porque pode te manipular. Poder moral porque tem acesso a partes da sua vida que poucos deveriam tocar. A confiança não se dá, se conquista. E quem sabe administrá-la tem controle sobre qualquer relação. Ser prudente não te torna frio, te torna sábio. A ingenuidade te deixa vulnerável, mas a observação te transforma em alguém que compreende o comportamento humano sem precisar sofrer com ele. O estoicismo ensinava que a prudência é a base da fortaleza interior. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que o sábio não se entrega completamente a ninguém sem antes conhecer a si mesmo. Porque quem não domina sua mente se torna escravo da confiança mal colocada. Para eles, a virtude não está em desconfiar de todos, mas em discernir com clareza a quem abrir a porta da alma e até onde. Ofereça confiança em pequenas doses. Não entregue tudo de uma vez. Observe como o outro reage quando você compartilha algo de si, um segredo, uma emoção, uma vulnerabilidade leve. Se ele cuidar, você pode ir mais longe. Se usar ou distorcer o que recebeu, já tem sua resposta. Não é vingança, é avaliação. A confiança bem administrada revela o caráter alheio sem precisar de confrontos. Guarde sempre uma parte de si em reserva, não por medo, mas por sabedoria. Todos devem ter um espaço interno inviolável, um lugar de silêncio e reflexão onde se pode pensar sem interferência externa. Quando você tem esse espaço, nada nem ninguém pode te destruir completamente, porque preserva um núcleo de poder pessoal que não depende de ninguém. Se alguém te decepcionar, não o castigue, mas também não esqueça. O esquecimento voluntário é convite para repetir a dor. Perdoe, mas lembre-se do que aprendeu. Não use o rancor como guia, use a experiência como bússola. Cada traição pode ser uma lição sobre como proteger melhor sua energia da próxima vez. Aprender sem se tornar amargo é uma das formas mais elevadas de força. Ganhe primeiro a própria confiança. Não dá para confiar verdadeiramente nos outros se não confia em si mesmo. A insegurança interna leva à idealização e à dependência. Mas quando você confia no próprio julgamento e nas próprias decisões, não precisa que ninguém confirme. Torna-se autônomo, firme, livre. A confiança verdadeira começa na relação com você mesmo. Saber que, ainda que os outros falhem, você não vai se trair. Lembre-se, confiar não é abrir a porta, é olhar pelo olho mágico. Ver quem está ali, como age, que intenção traz. Alguns merecem entrar na sua vida, outros apenas passar diante dela. A diferença está no discernimento. Não deixe que a urgência emocional te cegue. A paciência revela mais do que as palavras. O resultado é clareza, não frieza. Você viverá com menos decepções, menos traições e menos caos. Será prudente sem ser paranoico, forte sem perder humanidade. Aprenderá a oferecer confiança sem entregar poder, e quando as pessoas certas chegarem, as reconhecerá, porque elas não precisarão que você baixe a guarda para ficar. Respeitarão seus limites, porque verão neles o reflexo da sua sabedoria. Ensinamento 9. A escassez gera valor, o que é abundante é ignorado, o que é escasso é desejado. Assim funciona a mente humana, embora poucos admitam. Quando você dá tudo sem medida, quando está sempre disponível, seu valor percebido diminui. Não porque valha menos, mas porque a abundância cria costume e o costume destrói o apreço. O que se repete perde impacto. O que se espera com paciência se valoriza mais. Na vida, não importa apenas o que você oferece, mas como administra o que oferece. Se está sempre presente, se responde a tudo, se nunca se reserva, os outros acabam acreditando que sua energia é infinita. E tudo o que parece infinito deixa de ter valor. Aprenda a desaparecer um pouco, a se fazer esperar, a proteger sua presença como algo que não se distribui ao acaso. A ausência, quando usada com sabedoria, não esfria os laços, fortalece-os, permite que o outro sinta sua falta, reflita e perceba o valor do que você representa quando não está.
A distância estratégica gera respeito, porque mostra que seu tempo não serve aos caprichos alheios, mas a um propósito maior. Isso não é orgulho, é equilíbrio. O estoicismo ensinava que o domínio de si também inclui o domínio do tempo e da energia. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que quem distribui sua atenção sem medida se torna escravo dos desejos dos outros. Segundo eles, o sábio preserva seu centro e dosa sua presença para que sua palavra e sua companhia mantenham poder e significado. Não responda a tudo de imediato. Cada mensagem, cada ligação, cada pedido não merece uma reação instantânea. A pressa te rouba o controle. Esperar antes de responder te devolve autoridade. Não é sobre ignorar, é sobre mostrar que seu tempo tem valor. Quando as pessoas percebem que você não está sempre disponível, passam a valorizar mais os momentos em que está. Seja menos acessível, sem se tornar frio. Você pode continuar sendo gentil, mas sem ser excessivamente solícito. A diferença está no propósito. Dar sem medida não é bondade, é desordem. Aprenda a dizer não sem culpa, a fazer pausa sem medo. Você não precisa estar em todos os lugares, nem para todos. Quem sempre diz sim deixa de ser ouvido. Quem se reserva para o momento certo causa impacto. Cuide do seu tempo e da sua energia como tesouros, porque são. A cada dia, você tem uma quantidade limitada de atenção, foco e calma. Se os distribui sem critério, se esvazia. Não se pode ajudar ninguém a partir do esgotamento. Proteger seu tempo não é egoísmo, é respeito próprio. As pessoas que realmente te valorizam entenderão seus limites. As que não entenderem apenas se aproveitavam da sua disponibilidade. Fale menos, mas faça com que suas palavras tenham peso. Quando fala o tempo todo, sua voz se torna ruído, mas quando escolhe o momento certo, quando suas palavras surgem depois do silêncio, elas ganham impacto. O silêncio concede poder porque cria expectativa. Saber calar enquanto outros falam sem pensar é uma forma de controle emocional e mental. Apareça apenas quando tiver algo significativo a acrescentar. Não participe por obrigação, nem intervenha por medo de ser esquecido. Relevância não se sustenta pela presença constante, mas pela presença significativa. Cada vez que falar, opinar ou agir, deixe algo valioso para trás. Assim, sua imagem será associada à clareza, não ao excesso. Quando aprende a administrar sua presença, seu valor cresce. As pessoas te procuram mais, te escutam mais e respeitam seu tempo, não porque você se tornou inacessível, mas porque entenderam que sua energia não se desperdiça. Sua presença se transforma em um evento, não em uma rotina. A ausência estratégica não te torna distante, te torna sábio. Lembre-se, o comum é ignorado, o raro é valorizado. Não tenha medo de desaparecer por um tempo. Às vezes, o silêncio e a distância são a forma mais poderosa de lembrar ao mundo quanto você vale. Quando voltar, sua presença terá mais força, suas palavras mais impacto e seu tempo mais respeito. Ensinamento 10. Perdoe com inteligência, não com coração. O perdão pode ser uma estratégia muito mais poderosa do que a vingança, se for usado com sabedoria. A maioria acredita que perdoar é um ato de bondade, mas, na verdade, também pode ser um movimento estratégico, uma forma de preservar o controle emocional e psicológico sobre uma situação. A vingança te prende ao passado, o perdão bem aplicado te liberta, e ainda desarma o outro. Não é preciso atacar para vencer. Basta não reagir como esperam. Quando alguém te fere e você não responde com raiva, confunde a mente do agressor. Ele esperava guerra e encontrou calma. Esperava gritos e recebeu silêncio. Essa calma não é fraqueza, é poder. Perdoar não significa necessariamente se reconciliar. Às vezes, perdoar é apenas soltar o desejo de resposta, deixar que o outro carregue o peso de suas próprias ações enquanto você segue leve. A vingança dá prazer momentâneo, mas te mantém no mesmo nível de quem te feriu. O perdão inteligente, ao contrário, te eleva porque você não se rebaixa tentando provar algo. Quem perdoa com a razão e não com a emoção
se torna inatingível. Ninguém pode te manipular quando você não reage mais à dor com impulsividade. O estoicismo ensinava que o domínio das emoções é a forma mais elevada de poder. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que o sábio não busca punir, e sim compreender e transcender. Para eles, perdoar não era esquecer, mas decidir que nenhuma ação alheia merece perturbar a própria paz interior. O perdão, entendido dessa forma, não é fraqueza moral, mas controle mental, um escudo contra a raiva e a vingança, que são sempre armadilhas do ego. Perdoe apenas quando isso te trouxer algo útil. O perdão pode ser uma ferramenta de vantagem se for usado para encerrar ciclos com elegância, preservar relacionamentos estratégicos ou demonstrar que você está acima do conflito. Às vezes, a frieza do perdão fere mais do que qualquer retaliação, porque, quando o outro percebe que já não tem poder sobre você, perde a força. Essa indiferença é sua vitória silenciosa. Mantenha distância após o perdão. Não confunda soltar com voltar a confiar. Você pode libertar o ressentimento e ainda assim manter seus limites. O perdão não obriga a reabrir a porta. Às vezes, ele é concedido à distância, sem contato, sem explicações, e essa distância preserva sua dignidade. Quem te feriu deve saber que o acesso que tinha já não existe, mesmo que o rancor também tenha ido embora. Faça parecer generosidade, ainda que seja estratégia. Você não precisa exibir seu perdão para vencer. Deixe o outro acreditar que foi um gesto nobre, quando, na verdade, foi uma decisão tática para neutralizar a tensão. O perdão calculado cria uma dívida emocional. Quem é perdoado de forma inesperada fica desarmado. E muitas vezes, culpado. Às vezes, o silêncio gentil é o castigo mais elegante. Mas nunca repita a oportunidade de ser traído. Perdoar uma vez é sabedoria, permitir novamente é fraqueza. Se alguém quebrou sua confiança, não ofereça o mesmo palco para que o faça outra vez. Mantenha a cordialidade, mas não o acesso. O respeito nasce do limite. E se o outro não entender, sua distância ensinará o que suas palavras não conseguiram. Guarde a lembrança, não o rancor. O rancor te corrói, a lembrança te protege. Não apague o que aconteceu, pois o esquecimento ingênuo repete os ciclos. Aprenda, recorde e siga. O perdão não é negar a ferida, mas decidir que você não continuará sangrando por ela. Perdoar em sua forma mais elevada não é um favor ao outro, mas um presente para si mesmo. Você se liberta do peso da raiva sem perder o controle nem a dignidade. Sua mente se torna clara, suas emoções deixam de te dominar e sua energia volta a se concentrar no que realmente pode construir. Perdoar com sabedoria é soltar sem desistir, seguir em frente sem olhar para trás e provar que nada nem ninguém pode perturbar sua paz interior sem o seu consentimento. Ensinamento 11. A calma é sua maior arma. Em meio ao caos, quem não reage domina. Essa é uma das verdades mais poderosas que existem e também uma das mais difíceis de aplicar. Quando tudo se desordena, quando os gritos tomam o ambiente ou alguém tenta te provocar, o impulso natural é responder, se defender ou se impor. Mas cada reação emocional é uma entrega de poder. Quem grita mostra que perdeu o controle. Quem se altera demonstra que foi dominado. A calma, ao contrário, confunde, desarma e desconcerta, porque ninguém sabe lidar com quem não se deixa arrastar pela tempestade. Manter a serenidade no meio do conflito não é fraqueza, é domínio absoluto de si mesmo. Emoções fortes fazem os outros perderem a clareza. A raiva obscurece a razão, o medo paralisa e o orgulho cega. A serenidade, porém, permite enxergar o que os outros não veem. Quando você mantém a mente fria durante uma discussão, pode ler intenções, antecipar palavras e, sobretudo, não cair no jogo emocional. Muitos conflitos são apenas armadilhas criadas para roubar sua energia. Se você não reage, não podem te atingir. Se permanece calmo, se torna impenetrável. O estoicismo ensinava que o verdadeiro poder está em dominar a própria mente, não o mundo exterior. Filósofos como Sêneca,
Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que quem governa suas emoções pode permanecer livre, mesmo cercado pelo caos. Para eles, a calma não era passividade, mas uma forma superior de ação, uma resposta consciente diante do impulso irracional. A serenidade, segundo sua visão, era a mais alta expressão da força interior. Respire antes de responder a qualquer provocação. Um único respiro profundo pode ser a diferença entre guerra e paz. Essa pausa te separa do impulso, te dá espaço para pensar e devolve o controle. A maioria reage sem pensar, mas o sábio observa, analisa e decide. Essa pequena pausa, repetida ao longo da vida, transforma você em alguém que não é mais escravo das emoções alheias. Fale devagar, mesmo quando os outros gritem. A calma na voz é uma forma de autoridade silenciosa. Quem mantém o tom baixo e firme transmite segurança. Você não precisa se impor pelo volume, mas pela presença. Palavras ditas com serenidade penetram mais fundo que gritos, porque vêm do autocontrole, não do descontrole. Não responda a ataques com palavras, responda com atitudes. Às vezes, o silêncio acompanhado de ação é o golpe mais contundente. Não entre no terreno emocional do outro, leve-o ao seu, o da coerência. Deixe que seus resultados e sua estabilidade sejam sua resposta às provocações. Quem busca discutir quer uma reação, não lhe dê esse prazer. Aprenda a perceber o que o outro realmente procura: atenção, culpa ou reação. Quando alguém tenta te tirar do centro, o faz por necessidade de controle. Se você entende o objetivo, pode desativar o poder dessa pessoa. Nem sempre é preciso confrontar, às vezes basta não participar. A indiferença diante da manipulação é a arma mais elegante do autocontrole. Se você se altera, se torna previsível, se mantenha calma e inquebrável. Pessoas emocionalmente instáveis são fáceis de ler, de provocar e de dominar. Mas aquele que preserva a serenidade desconcerta todos. A calma gera respeito, e o respeito se transforma em influência. A serenidade é a linguagem da autoridade. Quando você aprende a não reagir, não apenas controla o momento, controla o próprio destino. Cada reação impulsiva cria consequências que depois se lamenta, cada silêncio consciente fortalece o caráter. A calma não te faz menos humano, te faz mais sábio. Não eleve a voz, eleve sua presença. Não busque vencer discussões, busque vencer a si mesmo. Em meio ao caos, a serenidade não apenas te protege, te coroa. Ensinamento 10. Perdoe com inteligência, não com o coração. O perdão pode ser uma estratégia muito mais poderosa do que a vingança, se for usado com sabedoria. A maioria acredita que perdoar é um ato de bondade, mas, na verdade, também pode ser um movimento estratégico, uma forma de preservar o controle emocional e psicológico sobre uma situação. A vingança te prende ao passado, o perdão bem aplicado te liberta, e ainda desarma o outro. Não é preciso atacar para vencer. Basta não reagir como esperam. Quando alguém te fere e você não responde com raiva, confunde a mente do agressor. Ele esperava guerra e encontrou calma. Esperava gritos e recebeu silêncio. Essa calma não é fraqueza, é poder. Perdoar não significa necessariamente se reconciliar. Às vezes, perdoar é apenas soltar o desejo de resposta, deixar que o outro carregue o peso de suas próprias ações enquanto você segue leve. A vingança dá prazer momentâneo, mas te mantém no mesmo nível de quem te feriu. O perdão inteligente, ao contrário, te eleva, porque você não se rebaixa tentando provar algo. Quem perdoa com a razão e não com a emoção se torna inatingível. Ninguém pode te manipular quando você não reage mais à dor com impulsividade. O estoicismo ensinava que o domínio das emoções é a forma mais elevada de poder. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que o sábio não busca punir, e sim compreender e transcender. Para eles, perdoar não era esquecer, mas decidir que nenhuma ação alheia merece perturbar a própria paz interior. O perdão, entendido dessa forma, não é fraqueza moral, mas controle mental, um escudo contra a raiva e a vingança, que são sempre armadilhas do ego.
Perdoe apenas quando isso te trouxer algo útil. O perdão pode ser uma ferramenta de vantagem se for usado para encerrar ciclos com elegância, preservar relacionamentos estratégicos ou demonstrar que você está acima do conflito. Às vezes, a frieza do perdão fere mais do que qualquer retaliação, porque, quando o outro percebe que já não tem poder sobre você, perde a força. Essa indiferença é sua vitória silenciosa. Mantenha distância após o perdão. Não confunda soltar com voltar a confiar. Você pode libertar o ressentimento e ainda assim manter seus limites. O perdão não obriga a reabrir a porta. Às vezes, ele é concedido à distância, sem contato, sem explicações, e essa distância preserva sua dignidade. Quem te feriu deve saber que o acesso que tinha já não existe, mesmo que o rancor também tenha ido embora. Faça parecer generosidade, ainda que seja estratégia. Você não precisa exibir seu perdão para vencer. Deixe o outro acreditar que foi um gesto nobre, quando, na verdade, foi uma decisão tática para neutralizar a tensão. O perdão calculado cria uma dívida emocional. Quem é perdoado de forma inesperada fica desarmado. E muitas vezes, culpado. Às vezes, o silêncio gentil é o castigo mais elegante. Mas nunca repita a oportunidade de ser traído. Perdoar uma vez é sabedoria, permitir novamente é fraqueza. Se alguém quebrou sua confiança, não ofereça o mesmo palco para que o faça outra vez. Mantenha a cordialidade, mas não o acesso. O respeito nasce do limite. E se o outro não entender, sua distância ensinará o que suas palavras não conseguiram. Guarde a lembrança, não o rancor. O rancor te corrói, a lembrança te protege. Não apague o que aconteceu, pois o esquecimento ingênuo repete os ciclos. Aprenda, recorde e siga. O perdão não é negar a ferida, mas decidir que você não continuará sangrando por ela. Perdoar em sua forma mais elevada não é um favor ao outro, mas um presente para si mesmo. Você se liberta do peso da raiva sem perder o controle nem a dignidade. Sua mente se torna clara, suas emoções deixam de te dominar e sua energia volta a se concentrar no que realmente pode construir. Perdoar com sabedoria é soltar sem desistir, seguir em frente sem olhar para trás e provar que nada nem ninguém pode perturbar sua paz interior sem o seu consentimento. Ensinamento 13. Ouse se enxergar com honestidade brutal. A maioria das pessoas não suporta a verdade sobre si mesmas. É muito mais fácil olhar para fora, culpar os outros, justificar as quedas ou escondê-las atrás de desculpas, do que encarar a própria responsabilidade. Mas enquanto você evitar essa confrontação interna, continuará preso em uma prisão invisível, onde o carcereiro é você mesmo. Nada muda de verdade até que você tenha coragem de se olhar sem adornos, sem máscaras, sem explicações que suavizem a realidade. A liberdade não vem de fugir da dor, mas de compreendê-la. Quem tem coragem de se ver com sinceridade para de fugir e começa a se transformar. Enxergar-se sem mentiras é um ato de poder. A maioria prefere contar histórias confortáveis para não sentir culpa ou vergonha. Mas a verdade não vem para te humilhar, vem para te purificar. Cada vez que você se recusa a admitir um erro, repete o mesmo ciclo. Muda as circunstâncias, as pessoas, os lugares, mas o problema permanece dentro. Até que assuma sua responsabilidade, a história não termina. A autocrítica saudável não te destrói, te limpa. Ela permite deixar para trás a versão que te prende e abrir espaço para que realmente pode florescer. O estoicismo ensinava que a sabedoria começa pelo autoconhecimento. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que o homem deve examinar sua mente todos os dias, identificar seus erros e corrigi-los sem medo e sem autocompaixão. Para eles, a verdade interior não é castigo, é treino. Enfrentá-la sem disfarces é o caminho para a liberdade interior, a única que nenhum poder externo pode tirar. Pergunte-se quais verdades você está evitando, que parte de si sabe que precisa mudar, mas prefere ignorar. Talvez não queira admitir que age por medo, que se compara demais,
que adia seus sonhos ou que usa o passado como justificativa. Não há avanço sem desconforto, porque só ao encarar suas fraquezas de frente você pode começar a transformá-las. Cada mentira que você conta a si mesmo te afasta do seu potencial. Cada verdade que aceita te aproxima do seu poder real. Escute as críticas sem se defender. Nem toda crítica é malícia, às vezes é um espelho mostrando o que você não quer ver. Se aprender a ouvir sem ego, descobrirá lições escondidas. Até mesmo seus inimigos podem ser mestres, se você souber observar sem ressentimento. Quem se defende de tudo teme a verdade, quem ouve evolui. Anote seus erros sem se julgar, apenas para aprender. A autocrítica não é autoflagelação. Não se trata de se punir, mas de se conhecer. Quando você registra seus erros sem drama, pode analisá-los com objetividade. Pergunte-se: o que posso fazer diferente da próxima vez? A melhora começa com um olhar honesto sobre os próprios atos. Seja consciente dos seus padrões. Se algo se repete continuamente, uma decepção, uma perda, um conflito, é porque há algo dentro de você que também se repete. O universo não castiga, ele reflete. Cada situação te devolve uma lição não aprendida, e ela continuará aparecendo sob diferentes formas até que você a compreenda. Busque a melhora diária, não a perfeição. A perfeição é uma armadilha do ego. O aprimoramento constante é o caminho do sábio. Cada vez que reconhece uma falha e a corrige, quebra um elo dessa prisão invisível. Você não precisa fazer tudo certo, só precisa fazer melhor do que ontem. Olhar para si com honestidade pode doer, mas também liberta, porque não há mais necessidade de fingir. Você não precisa construir uma imagem para esconder suas sombras. Quando as aceita, elas deixam de te dominar. E quando chega a esse ponto, ninguém mais pode usar suas fraquezas contra você. A verdade sobre si mesmo pode ser dura, mas é o único solo onde algo verdadeiro pode ser construído. Fingir te mantém no mesmo lugar, aceitar te impulsiona para frente. Você crescerá em maturidade, clareza e poder pessoal, porque quem se conhece já não teme nada. E quem não teme é verdadeiramente livre. Ensinamento 14. Lembre-se de que um dia você vai morrer. Quando você lembra que o tempo é limitado, aprende a viver de verdade. Para de correr atrás do que não importa, para de se preocupar com o que não pode controlar e começa a enxergar a vida com uma clareza que antes não tinha. A morte, embora temida, é a professora mais honesta. Ela nos recorda que tudo que hoje parece urgente amanhã pode não ter nenhum valor. A opinião dos outros, os erros, o orgulho, a pressa, tudo isso são distrações que nos afastam do essencial. A vida não se mede em anos, mas em consciência. E quando você realmente entende que o tempo está se esgotando, já não quer desperdiçá-lo em coisas pequenas. Vivemos presos no ruído, acreditando que sempre haverá um depois. Adiamos o amor, a paz, o perdão e o descanso para um futuro que talvez nunca chegue. Agimos como se tivéssemos uma eternidade, mas na verdade, cada dia pode ser o último. Paradoxalmente, é apenas quando aceita isso que começa a viver com intensidade, não com desespero, mas com gratidão. Cada respiração se torna um presente, cada encontro um milagre, cada amanhecer uma oportunidade. O estoicismo ensinava que lembrar da mortalidade, a prática do memento mori, não é tristeza, é sabedoria. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio diziam que quem reflete sobre a brevidade da vida aprende a usar bem o tempo. Pensar na morte, para eles não era um exercício sombrio, mas um impulso para a virtude, para viver com propósito e valorizar o que se tem sem permitir que o trivial roube a paz interior. Agradeça a cada manhã simplesmente por acordar. Nada é garantido. A gratidão não depende de grandes conquistas, apenas de consciência. Se você abre os olhos, respira e pode caminhar, já tem motivos suficientes para começar o dia com calma e sentido. A gratidão transforma a rotina em bênção. Faça pelo menos uma coisa por dia que tenha propósito, não apenas utilidade.
Não viva apenas para produzir ou cumprir tarefas. Faça algo que te conecte ao que ama, algo que te lembre quem você é. Pode ser ler, caminhar, abraçar alguém ou apenas respirar em silêncio. O que importa não é o quanto você faz, mas com quanta presença faz. A utilidade preenche a agenda, o sentido preenche a alma. Pare de discutir por coisas pequenas. Pergunte-se: isso vai importar daqui a um ano? Se a resposta for não, solte. Não desperdice sua energia tentando provar quem está certo ou vencer uma briga que não muda nada. A serenidade vale mais que o orgulho. Aprenda a se retirar dos conflitos sem ressentimento. Isso também é força. Perdoe mais rápido, ame mais profundamente. Não espere o tempo tirar de você a chance de dizer me perdoe ou eu te amo. As relações humanas são frágeis e a vida não garante segundas oportunidades. Amar intensamente não é fraqueza, é maturidade. O perdão não apaga o que aconteceu, mas te liberta do peso que impede de seguir adiante. E todas as noites, antes de dormir, pergunte-se: se eu morresse amanhã, estaria orgulhoso de como vivi hoje? Não como uma ideia triste, mas como uma bússola. Se a resposta for não, mude algo. Se for sim, durma em paz. Essa pergunta mantém sua alma desperta, mesmo quando o corpo descansa. Viver com consciência do fim não rouba sua alegria, multiplica. Porque você entende que não há tempo para perder com culpa, inveja ou queixa. Só há tempo para amar, crescer e agradecer. E então o medo da morte desaparece, porque quem vive plenamente não teme o fim. Cada dia é uma oportunidade sagrada. Não espere o momento perfeito para começar a viver, este é o momento perfeito. E quando entende isso, sua vida se enche de propósito, serenidade e gratidão. Você pode não viver mais tempo, mas viverá melhor, e isso é o que realmente importa. Ensinamento 15. O conforto é a armadilha mais perigosa. O confortável te adormece, o difícil te fortalece. E cada vez que escolhe a facilidade, você renuncia silenciosamente ao seu crescimento. A comodidade parece um refúgio, mas é uma armadilha sutil, rouba sua energia, apaga sua curiosidade e te deixa vazio. No começo tudo parece tranquilo, sem estresse, sem esforço. Mas com o tempo, a falta de desafios começa a corroer por dentro. O corpo enfraquece, a mente se acomoda e a alma perde direção. Crescer dói, sim, mas ficar parado dói mais. A dificuldade não é inimiga, é o preço da liberdade e da evolução. O esforço desperta. Cada vez que você enfrenta algo que não sabe, algo que te incomoda ou te desafia, envia à mente um sinal poderoso: ainda estou vivo, ainda estou aprendendo. O conforto prolongado te desconecta dessa sensação. É como viver dormindo de olhos abertos. Não há propósito no que é fácil, apenas repetição. O verdadeiro progresso começa quando você decide fazer o que não quer, quando avança apesar do cansaço, do medo ou da dúvida. Essa fricção é o que te transforma. O estoicismo ensinava que a adversidade é o campo de treinamento da alma. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que a comodidade enfraquece o caráter, enquanto o desafio o purifica. A virtude não nasce dos dias fáceis, mas das provações. Enfrentar o desconforto não apenas cria força, mas também serenidade, porque quem aprende a resistir à dificuldade, aprende também a dominar a si mesmo. Busque pequenos desafios diários. Não precisa escalar montanhas nem mudar o mundo. Basta dizer: hoje não serei vencido pela preguiça. Levante-se mais cedo, exercite-se, aprenda algo novo, tenha aquela conversa difícil. O importante é que sua mente entenda: quem manda é a vontade, não o impulso. Cada dia que você escolhe o difícil, fortalece o caráter. Aprenda algo novo a cada mês, mesmo que pareça complicado. O cérebro ama o conhecido, mas só cresce com o desconhecido. Ler, estudar, praticar, tudo isso te tira da inércia. A ignorância confortável é doce, mas estéril. O conhecimento desconfortável dói no início, mas liberta depois. Permita-se falhar.
O erro é um mestre exigente, mas justo. Cada queda ensina mais do que 100 acertos sem esforço. Não tema errar, tema permanecer igual. A perfeição é uma ilusão que paralisa. O erro te mantém em movimento. Cada tentativa falha te aproxima da tua versão mais forte. Cerque-se de pessoas que te desafiam, não que te bajulem. Os elogios constantes são como comida vazia para a alma, agradáveis, mas sem nutrição. Quem te exige mais, quem te confronta, quem não permite que você se acomode, é quem realmente te faz crescer. Escolha relacionamentos que te elevem, não que te adormeçam. Quem te desafia, te respeita. Quem te acomoda, te enfraquece. Cada desconforto é um músculo mental sendo fortalecido. A dor do esforço não é castigo, é treino. Assim como o corpo cresce com resistência, a mente se expande com desafios. A vida não é sobre evitar o peso, mas sobre aprender a carregá-lo com dignidade. Quanto maior o desafio, maior a evolução. Viver assim te torna disciplinado, adaptável e corajoso. Você deixa de fugir do esforço e passa a buscá-lo como caminho para a grandeza. Vive com energia, propósito e satisfação porque entende que cada dia difícil te aproxima do seu potencial máximo. O conforto é descanso, não destino. A vida realmente começa quando você decide sair dele. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com seu crescimento e com dominar sua mente. Parabéns, nem todos chegam ao final, e isso já te diferencia. Agora, escreva nos comentários: hoje treino minha mente. Sou estoico. Escreva como uma afirmação, uma marca do seu compromisso com o autodomínio. E se esta mensagem te tocou, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Continuaremos juntos compartilhando sabedoria para te tornar mais forte, mais sábio e mais dono de si mesmo. Sua evolução já começou. Não pare agora.